Muito obrigado, Zé Pedro. E, antes de mais, agradecer ao António e à Sérgio o convite. É sempre um enorme gosto e uma honra muito grande, como sabes, servir às sedes. Depois dizer ao Zé Pedro, que não conhecia, ao Zé Pedro, quero dar-te os parabéns. Acho que da forma como te preparaste e como estás a conduzir este congresso é absolutamente única. Foi para mim uma revelação, mais uma. Já te fiz um desafio relativamente à questão dos católicos ou cristãos e dizer-te que sinto que o Papa Francisco estivesse aqui estaria feliz, porque tu estás de facto a dar-nos uma dimensão de ser cristão feliz, de cara aberta e sorriso, que não é muito habitual. Eu acho que nunca tinha havido um congresso à SES em que nos rimos tanto e que estivemos tão felizes. E Jesus Cristo era um homem feliz, não é? E gostava de estar com os amigos e beber e divertir-se. Portanto, muito obrigado também por isso. Dito isto, eu vou fazer uma... Enfim, eu organizei aqui esta conversa, essencialmente são notas soltas de reflexões que tenho vindo a fazer em 4 grandes, vamos dizer, capítulos, vamos chamar assim. Falar um bocadinho do conceito, depois procurar partilhar convosco o que são alguns princípios orientadores, meus, ou pelo menos que procuro seguir. Terceiro ponto, o papel do gestor e do empresário, e, portanto, partilhar também um bocadinho convosco o que são os meus desassossegos e as minhas enormes dúvidas sobre isto de ser gestor e cristão ao mesmo tempo. E depois apontar 1 ou 2 caminhos, que admito que sejam caminhos possíveis, que todos podemos procurar trilhar. Em relação, e começando pelo primeiro ponto, portanto, o conceito, 2 notas, uma, talvez é a parte um bocadinho mais técnica, porque me foi pedido também que falasse um bocadinho disto. Dizer-vos que a remuneração e o lucro são, de facto, conceitos que estão a sofrer alterações significativas nos últimos anos e penso que no bom sentido. Ou seja, e começando pela remuneração, de facto, aquela ideia de que remuneração era dinheiro e, portanto, havia um salário base anual que era pago aos colaboradores 12 ou 14 vezes, foi evoluindo e daqui passou-se à remuneração variável, aos prémios, depois passou-se à remuneração variável a longo prazo, mas tudo sempre à base do dinheiro e da possibilidade de remunerarmos o nosso desempenho através do vil metal. Felizmente as coisas estão a mudar e o que temos verificado nas empresas é que há uma nova dimensão da remuneração. E essa nova dimensão da remuneração passa por olhar para a remuneração neste conceito de total rewards, ou seja, a remuneração não é já apenas o dinheiro, mas é também tudo o que tem a ver com as carreiras, com o desenvolvimento pessoal, com a avaliação de desempenho, com a ideia do work-life balance. Enfim, o Roberto Martínez disse que não gostava da expressão work-life balance, eu percebo, é redutora, mas é o que está no jargão, digamos, hoje em dia. Mas pensar na remuneração também como a forma como podemos promover o bem-estar dos nossos colaboradores, a sua ligação às famílias, a proteção na velhice, na saúde e, obviamente, também novas formas de organização de trabalho, como seja o teletrabalho ou o trabalho flexível. Portanto, achava-se esta primeira nota. Realmente, remuneração hoje em dia é muito mais do que dinheiro. Remuneração hoje em dia é esta abordagem holística que passa essencialmente pela pessoa, nas suas diferentes componentes, realização pessoal, formação, família e, obviamente, também desempenho e carreira. Também em relação ao lucro, dar-vos esta nota, enfim, que creio que o lucro, embora continue, obviamente, e, enfim, falar de lucro, um pobre jurista, falar de lucro perante uma audiência destas é loucura total. E, portanto, eu não vou dizer o que é lucro, vou apenas dizer isto, que cada vez mais se assiste ou se pretende assistir a uma dimensão não material do lucro. Eu creio que é isso também o desafio da ACES. E acho que também é isso o amor ao próximo com critério de gestão, que é não olharmos ao lucro apenas, de facto, como o proveito ou o benefício material da diferença entre o preço a que vendemos o produto ou serviço e o custo que ele custou, mas mais do que isso. E é sobre isso que depois também procurarei desenvolver quando vos falar do segundo ponto, que é a procura de princípios orientadores. Ora bem, e aqui não inventei nada, fui procurar estudar e perceber o que é que a Igreja nos diz, o que é que os Evangelhos nos dizem, o que é que os papas e os bispos e os cardeais nos têm dito.
E deixava-vos duas ideias essenciais, e que, na minha opinião, devem pautar uma a remuneração e a outra o lucro. Em relação à remuneração, a ideia da justiça. E quem diz isto é, nada mais, onde isto aparece de forma clara, é na Caritas in Veritate, que se diz pela primeira vez, ou pelo menos de uma forma mais clara, que temos que garantir a justiça na remuneração. E o que é isto da justiça na remuneração? Bom, desde logo a ideia do trabalho para trabalho igual, salário igual. E, efetivamente, o que temos vindo a observar é que não é assim. Ou seja, ainda temos nas nossas empresas e nas nossas sociedades discriminação profunda e temos pessoas que fazem exatamente as mesmas funções, têm as mesmas responsabilidades, mas não têm o mesmo salário. E, portanto, acho que há aqui um primeiro ponto que vale a pena refletir. O segundo aspecto é a equidade interna, ou seja, a justiça na remuneração tem que pressupor a ideia de que, dentro da nossa organização, remuneramos os colaboradores de uma forma justa, isto é, igual no sentido de garantir que tratamos de forma igual o que é igual. Depois o tema da competitividade externa, ou seja, tradicionalmente o que as empresas fazem é olhar para o mercado e dizer eu vou pagar exatamente o mesmo ou ligeiramente acima do que os meus concorrentes pagam se quiser reter os meus talentos. Ora bem, eu penso que não é mais do que isso que se procura, é mais do que isso que se espera dos gestores cristãos. E, portanto, o que se espera dos gestores cristãos é que olhem para o que o mercado paga e procurem encontrar níveis salariais que sejam sustentáveis, que permitam, obviamente, à empresa crescer, mas que não se limitem a bater a concorrência. E, por último, a ideia da dignidade da pessoa, isto é, olhar para a remuneração também como uma forma de compensar as pessoas nas suas diferenças. E nas suas diferenças, obviamente, de género, mas também nas suas diferenças de educação, nas suas capacidades. Não temos todos o mesmo QI, não temos todas as mesmas capacidades físicas e motoras, e, portanto, esta ideia de que a fixação de políticas salariais também deve olhar à dignidade da pessoa humana. E deve olhar à dignidade da pessoa humana também da família e daquele que não teve oportunidades de estudar e que, por isso, não é CEO, ou aquele que, por razões diversas, até por razões religiosas, tem uma família numerosa e que, por esse facto, provavelmente poderia ou deveria ter uma atenção diferente em relação a outros colegas. Isto do ponto de vista da justiça na remuneração. Quanto ao bem comum, eu limitar-me-ei, até porque, enfim, e Zé Pedro, peço que me digas, quando faltarem 2 ou 3 minutos, faz favor, faz-me esse sinal. Em relação ao bem comum, citava o Concílio Vaticano II, quando se diz que o homem não deve jamais considerar as coisas que legitimamente possui como exclusivamente suas, mas também como comuns, neste sentido, que possam ser úteis não só a si, mas também aos outros. Estamos a falar, como sabem, do princípio do destino universal dos bens e da propriedade privada. E, portanto, parece-me que há aqui um desafio, parece-me que há aqui a necessidade de encontrar, a nível também da distribuição do lucro e dos dividendos, esta noção do destino universal dos bens e da propriedade privada. Mais à frente explicarei ou procurei dar algumas pistas do que, na minha opinião, de que forma é que isto se pode materializar. Deixando 3 princípios orientadores, 3 ideias que tenho procurado que me inspirem e que tenho procurado implementar na empresa onde trabalho. E o primeiro princípio orientador é que uma distribuição equitativa do rendimento deve assentar em critérios não só de justiça comutativa, mas também de justiça social. Ou seja, a remuneração deve considerar, além do valor objetivo das prestações de trabalho, a dignidade humana dos sujeitos que a realizam. Portanto, eu deixava esta primeira nota, que, como referi há pouco, procurar que não se, ao fixar políticas de remuneração, se tenha em conta, obviamente, o valor objetivo das prestações de trabalho, mas também e, sobretudo, a dignidade das pessoas, dos sujeitos que a realizam, isto é, dos trabalhadores que trabalham nas nossas empresas. O segundo princípio orientador
O bem-estar económico autêntico persegue-se também através da adequação das políticas sociais de redistribuição do rendimento, que, tendo em conta as condições gerais, considerem oportunamente os méritos e as necessidades de cada cidadão. E aqui no tema do mérito e das necessidades do cidadão, isto é citado do compêndio da doutrina social da Igreja, deixava esta nota muito breve, que se prende com a preocupação que devemos ter quando olhamos para as pessoas que trabalham nas nossas empresas, para o que são efetivamente as suas necessidades. E procurar tratar, nomeadamente a nível dos benefícios e da forma como pagamos, o que são as necessidades biológicas, decorrentes da idade, sociais, decorrentes da situação socioeconómica em que essas pessoas vivem, e procurar ajustar, estar atento à forma como podemos responder a essas expectativas. Terceiro princípio orientador que procuro seguir e que também gostava de partilhar convosco é que, e sobre isto já escrevi, enfim, no livro que o António publicou, é que parece-me a mim que compete a nós, que estamos bem de vida, que trabalhamos bem, mas ganhamos muito bem, que vestimos bons fatos, que tiramos férias em sítios simpáticos e bonitos, garantir, sermos a voz dos mais fracos. Isto é, se não formos nós que temos uma segurança económica e um acesso facilitado aos centros de poder a defender os mais fracos, quem será que vai defender os mais fracos? E aqui os mais fracos não são necessariamente os pobres, ou os desempregados. Os mais fracos são também aqueles que trabalham nas nossas empresas e que, por razões múltiplas, não têm ou coragem, ou capacidade, ou forma de vir ter connosco e de falar e partilhar as suas dificuldades, partilhar as suas incertezas, as suas inseguranças. Muitas vezes são vítimas, inclusive, de enormes injustiças que nós não sabemos e, portanto, não podemos, não devemos deixar de estar dia a dia atentos a essas necessidades. E, como digo, a defesa do respeito pela dignidade humana e a salvaguarda das condições dignas de trabalho tem que ser assegurada a partir das mesas dos conselhos de administração e dos centros de poder e decisão. E deixo esta nota, que também alguns sabem que tenho defendido. Eu acho que a defesa dos trabalhadores não deve ser feita pelos sindicatos, nem deve ser feita na rua. A defesa dos trabalhadores deve ser feita nas salas dos conselhos de administração, nas mesas dos conselhos de administração e, de preferência, com Cristo na empresa. Porque se nós fizermos isso, a lógica do sindicato ou da contestação deixa de existir. E, portanto, é evidente, do ponto de vista histórico e social, nós sabemos que não é tão simples como isto, mas o que é facto é que em empresas em que os conselhos de administração conseguem seguir estes princípios orientadores, normalmente têm níveis de paz social e de estabilidade muito maiores do que outras empresas onde isso não acontece. Passando para o terceiro ponto, ou a terceira nota que eu escolhi deixar, o papel do gestor e empresário cristão, dava-vos duas notas, que aliás uma delas o Alexandre Relva já referiu mais em tom afirmativo, dizendo o que é que ele acha que o gestor e empresário cristão devem fazer. Eu farei de um ponto de vista mais interrogativo, porque tenho ainda dúvidas como é que isto se pode fazer. E que é esta ideia de que o empresário ou o gestor cristão deve viver em permanente desassossego, desafio ou dúvida, e elencava aqui 4 questões que me preocupam e sobre as quais dia a dia procuro respostas. Como estamos a remunerar os nossos colaboradores, e tem a ver com aquela ideia que apresentei no início. São as nossas políticas retributivas justas e equitativas, e aqui não posso deixar de referir, e enfim, a empresa onde eu trabalho, como alguns saberão, desenvolve muitos estudos de mercado e desenvolve políticas de remuneração para membros de órgãos estatutários, e é um facto, e é importante assumi-lo e ter essa frontalidade, para dizer que o gap entre os salários mais altos
e mais baixo nas empresas, em alguns casos ainda é injustificadamente elevado. E, portanto, parece-me que compete aos gestores e aos empresários e aos administradores cristãos olhar para estes gaps e olhar para a forma como, efetivamente, as políticas retributivas estão a ser aplicadas nas nossas empresas. Mas também pergunto-me frequentemente se os processos de avaliação de desempenho e de gestão de carreiras são justos. E aqui deixar-vos esta nota, que é a avaliação de desempenho ainda é muito feita na base dos resultados. Nós ainda premiamos muito os colaboradores, sobretudo em remuneração variável, pelos resultados. Se vende X, se atinge margens, se consegue desenvolver nos prazos definidos, se consegue baixar custos, e tendemos a esquecer os níveis de esforço e dedicação dos colaboradores. E parece-me que também aqui há caminho para seguir, à luz dos Evangelhos, nesta ideia de que não é só o resultado, mas é também, como dizia há pouco, a dignidade, o esforço, a pessoa em si, a forma como ele se empenha, que devem ser remunerados. Não é fácil depois encontrar as soluções nos modelos de avaliação de desempenho, mas acho que há essa inquietude. O último ponto, e já percebi que estou mesmo a esgotar o tempo, tinha ainda muitas coisas para fazer, mas rapidamente, estamos a colocar os nossos dons como gestores ao serviço de empregados e acionistas, ou apenas uma das partes. Aliás, foi um tema que já foi aqui falado, e o João César das Neves falou da questão da maximação do lucro, sobre a qual eu tenho imensas dúvidas, confesso. Sobretudo, se a maximização do lucro... Eu não tenho dúvidas nenhumas que eu sou pago para dar lucros à empresa, e dou ótimos lucros à minha empresa, graças a Deus, e com muito esforço meu e da equipe com quem trabalho. Mas o lucro e a maximização do lucro não podem, de forma alguma, ser o fim em si mesmo, e, sobretudo, não podem ser em detrimento da dignidade dos nossos colaboradores ou dos salários que pagamos aos nossos colaboradores. Convocação à partilha, acho que vou saltar, porque já percebi que já falei muito. Apenas dar-vos nota de uma das dúvidas que me persegue muito, que é essa obsessão em que vivo para cumprir metas e objetivos não me está afastado do caminho de Deus, do caminho que Deus me pede para seguir. E, portanto, esta ideia constante de pensar que há muito mais para além do PNL e do NOI que tenho que cumprir e que tantas dores de cabeça me dá, e se calhar é em Cristo e na oração que posso encontrar esse caminho. Duas últimas notas. Caminhos possíveis. O amor ao próximo com critério de gestão. Sem dúvida. Acho que é por aí. Não tenho qualquer dúvida em relação a isso. Orgulho-me muito de dizer que na empresa onde trabalho eu falo de amor ao próximo com critério de gestão. Falo nisso nos jantares de Natal, falo nisso nas empresas. Há as pessoas que olham para mim. Acho que está pelo menos aqui um colaborador da Mercer que não me deixa mentir. Há pessoas que olham para mim assim como uma ave rara, mas tem-me feito muito bem. Acho que tenho conseguido dizer e fazer coisas que, se não fosse alimentado por esse amor como critério de gestão, não conseguiria certamente fazer. E outra nota, o olhar novo sobre a remuneração e o lucro, e aqui vou citar Mateus 25, 35, 36. O cristão é chamado a trabalhar não só para conseguir o pão, mas também por solicitude para com o próximo mais pobre, ao qual o Senhor ordena dar de comer, de beber, de vestir, acolhimento, atenção e companhia. E pergunto-me se a forma como nós estamos efetivamente a olhar para a remuneração e o lucro vai na linha do que Mateus nos diz. Tenho algumas dúvidas. Eu próprio sei que não estou ainda aí, mas peço a Deus e tenho pedido a Deus que me ilumine e que me dê coragem para ir seguindo pequenos passos. Muito obrigado.